Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, seja bem-vindo ao 15 Dias para Ler e hoje eu tenho o privilégio de conversar com você sobre Todos os Nomes do José Saramago. Um livro que, além de ser muito bonito, me traz memórias afetivas muito boas. Esta aqui foi a minha primeira obra do Saramago, quando eu era ainda bem jovenzinha. Eu me lembro de ter lido esse livro logo que ele foi lançado, final ali de 97, no máximo começo de 98 foi a minha leitura, porque ele é de 97, e eu me lembro de ter ficado escandalizada com a pontuação deste homem, como acontece com qualquer pessoa que abre um livro dele de forma desavisada, né? E aí eu conversei com a minha professora de português na época sobre o que eu estava lendo ali, porque na minha concepção aquilo era uma escrita errada, e então eu tive a minha primeira lição a respeito de estilo de escrita. Eu engoli o meu orgulho, concluí essa leitura, penei um pouquinho no começo, mas Saramago é assim mesmo. Depois de umas 30, 40 páginas, nós pegamos o jeito, pegamos o ritmo da escrita dele e a leitura flui bastante. Então eu lembro de ter gostado do livro e de ter me sentido bem também por ter vencido aí algumas limitações. Eu era realmente bem novinha quando eu li esse livro, eu tinha uns 16, 17 anos. E em seguida a felicidade aumentou, porque em 98 o José Saramago foi laureado com o Nobel de Literatura. Então, na mesma época, eu conheci, me apaixonei pelo estilo dele e vi esse reconhecimento tão grande pela primeira vez para um autor em língua portuguesa. Primeira e, infelizmente, até o momento, única. Eu não me lembrava de praticamente nada da primeira leitura e eu achei ótimo reler esse livro depois de tantos anos e tendo esquecido boa parte do enredo, porque foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez. É meio impossível passar incólume por algum livro do José Saramago. Todos eles provocam alguma emoção, que pode ir do riso à perplexidade. E no caso deste aqui, gera muita compaixão pelo protagonista, o senhor José. Ele é oficial em uma conservatória, como se diz aqui nesse livro, que é o equivalente em Portugal para o nosso cartório aqui de registro de pessoas naturais. Então, eles trabalham com registros de morte e de nascimento. Esse livro tem duas particularidades sobre as quais eu comentarei brevemente antes de falar sobre o enredo. A primeira delas é que, de tudo que eu li do Saramago até hoje, eu não me lembro de alguma outra obra dele que faça uma referência tão direta à mitologia grega. E esse aqui faz, ao Fio de Ariadne, que tem a ver lá com o mito do Minotauro. Eu falarei um pouco mais a respeito desse mito comentando o enredo. E a segunda é a inspiração para essa obra. O Saramago costumava dizer que ele não tinha uma inspiração muito direta para as obras dele, e excepcionalmente para este aqui, ele se baseou em um episódio da vida particular dele. O Saramago tem um livro de memórias a respeito da sua infância e sua adolescência, e enquanto ele preparava este livro de memórias, ele quis ter dados mais exatos a respeito de um irmão que morreu ainda bebê. E ele foi até o cartório, até a conservatória, como eles chamam, e encontrou lá apenas o assento de nascimento. Não tinha o registro de morte, era como se o irmão dele ainda estivesse vivo. Dois dos muitos temas tratados neste livro são justamente os limites entre a vida e a morte e também o que é que dá sentido para a nossa existência, o que é que nos torna vivos. Bem, depois dessa introdução imensa, vamos ao enredo. O livro começa com uma descrição bastante minuciosa deste prédio onde funciona a tal da conservatória, com a disposição dos arquivos, das mesas e, consequentemente, nós temos em seguida a disposição hierárquica deste lugar. A hierarquia é bastante rígida, deve ser estritamente obedecida. Nós percebemos desde o início que a conservatória é um lugar de muita ordem, não só pelo tipo de documento com que eles lidam, que necessariamente precisam estar organizados, e esta organização e principalmente a separação entre os documentos dos vivos e dos mortos é uma das preocupações do responsável pelo lugar, o conservador, mas também pela disciplina imposta. Eles têm um código de comportamento bastante rígido, ao qual o senhor José jamais ousou desobedecer. Somente depois dessa apresentação do lugar e da hierarquia é que nós somos apresentados de fato ao personagem, como se ele fosse, de fato, um produto daquele ambiente, daquele meio. E ele tem uma particularidade em relação aos seus colegas. Embora ele ocupe a posição mais baixa nesta hierarquia, ele é o único
que mora ainda em uma das casinhas que serviam de morada para os funcionários da conservatória. Em tempos outros, havia uma série de casas ali em volta, de fato, do cartório, para que os funcionários morassem, e cada uma dessas casas tinha uma porta que dava acesso para dentro do cartório. Então, era uma ligação ali entre a casa e o trabalho. Por questões arquitetônicas, essas casas foram demolidas e apenas uma ficou conservada, como registro histórico mesmo, que por sinal é a casa onde mora o Sr. José. E esta porta da casa dele para a conservatória ainda existe e ele tem essa chave funciona. Só que por uma questão de isonomia, ele não pode usar esta porta. Ele tem que sair da casa dele, dar a volta por fora do quarteirão e entrar pela porta da frente do cartório, como fazem todos os outros. E ele, muito cioso das suas responsabilidades, nunca se atreveu a abrir esta porta. Ele tem seus 50 anos, vive sozinho, recluso nessa casinha. A vida dele é de casa para o trabalho, do trabalho para casa. E ele tem como único hobby colecionar alguns registros, recortes mesmo de jornal, de revista, a respeito de determinadas pessoas famosas. Ele tem a lista das pessoas de seu interesse e recorta e cataloga as informações a respeito delas em pastas próprias. Então, veja, ele trabalha com a organização de dados a respeito da vida e da morte das pessoas e tem como hobby também catalogar dados sobre as pessoas. Nesse ponto, esse livro me lembrou muito um filme argentino chamado Um Conto Chinês, cujo protagonista, que é vivido pelo Ricardo Darín, também recorta notícias de jornal como único hobby, só que no caso dele não são notícias sobre pessoas famosas, são notícias bizarras. Mas por causa disso, eu imaginei o livro inteiro, o protagonista aqui, o Sr. José, com a cara do ator, o Ricardo Darín. Em um dado momento, quando ele está ali organizando os seus papéis, os seus recortes, ele pensa, será que essas pessoas realmente informam a data de nascimento correta, o lugar onde nasceram, a filiação correta? E se pergunta, e se eu usasse as informações oficiais do cartório para complementar essas informações de jornal? A partir daí, ele tem o seu primeiro ato de subversão. Justo ele, que nunca quebrava nenhuma regra, abre, numa noite, a porta que dá acesso da sua casa para a conservatória. Então, ele tem esse primeiro ato de rebeldia ao usar esta porta de acesso que lhe era proibida e, pior ainda, usar fora do horário de expediente para interesses particulares, interesses próprios. Em situações normais, o Sr. José nem gostava de pegar documentos que estivessem muito no alto, porque ele tinha aflição de altura, um certo medo mesmo de usar a escada, e se ressentia pelo descaso dos colegas que pareciam nem perceber que ele se incomodava com aquela situação. Mas, a partir desse primeiro momento de ousadia, em que ele quebra os padrões e ele começa a transgredir as regras do cartório, esse homem ganha coragem até para subir em escada, até para ficar no alto. Em um desses momentos de coleta de informação, junto lá com os documentos das celebridades, ele levou também o registro de uma mulher anônima, que até aquela data teria 36 anos, e de quem constava apenas um registro de nascimento, casamento e divórcio. Ele começa a desenvolver uma certa obsessão por essa mulher, por saber quem ela é, como ela vive, o que ela faz. A partir daí, então, começa uma segunda onda de subversão do Sr. José em busca dessa mulher para colher dela as informações que ele julga necessárias para registro também, assim como ele faz com os seus famosos. E num instante ele vai de um extremo ao outro. Então, aquele funcionário antes exemplar, temeroso das consequências que poderiam advir de alguns atos errados, passa a ser o inconsequente, capaz de falsificar documentos, invadir imóveis, fazer o que quer que seja em busca das informações que ele procura. Paralela à história do Sr. José, nós temos a história da própria conservatória e do conservador, por consequência. Existe uma preocupação muito crescente com o acúmulo de documentos e com a forma como esses documentos são guardados. Desde o início do livro, o lugar é descrito, literalmente, como um labirinto. E nas primeiras páginas nós sabemos que uma pessoa chegou a se perder lá dentro e passou uma semana sumida sem que ninguém conseguisse encontrá-la. Então, imaginem o tamanho desse lugar e a confusão de corredores que existiam ali. Por isso, para evitar que as pessoas se percam,
o chefe da conservatória determina que se use o fio de Ariadne para se locomover entre as estantes. Lá na mitologia grega, o que era o fio de Ariadne? A menção a esse fio de Ariadne surge na mitologia com a intenção do Teseu de enfrentar o Minotauro e dar cabo dele para cessar o envio de 14 jovens atenienses, um envio periódico que é feito, 7 moços e 7 moças, para aplacar a fome deste Minotauro. Então ele se dispõe a matar o Minotauro para encerrar esse suplício, esse sacrifício constante de 14 jovens. Só que tem um detalhe, o Minotauro fica preso dentro de um labirinto. Então a chance de o Teseu tentar matá-lo e não conseguir sair de lá também é imensa. Para isso, ele vai contar com a ajuda de Ariadne, que lhe dá uma espada para matar a criatura, o Minotauro, e também um novelo que ele deve amarrar no seu pé, para que ele se locomova dentro do labirinto e saiba retornar e finalmente conseguir sair dele. Eis aí o fio de Ariadne. E é esta a ideia dentro lá do cartório. O conservador determina que todos os que forem adentrar em determinadas partes do arquivo usem o fio de Ariadne para que não se percam. Eu voltarei a esse mito quando eu fizer as minhas considerações sobre o livro. Enquanto no cartório existe literalmente este labirinto que requer até o fio de Ariadne para a locomoção com segurança e uma estrita separação de documentos de vida e de morte, nós temos em um outro campo, em um outro ambiente, uma diluição dessas fronteiras entre a vida e a morte, que é o cemitério. O cemitério é tão grande que ele meio que invade a cidade. E eles têm lá no cemitério uma política de tratamento de dados bem mais eficiente do que a política lá do cartório. Só que o conservador não está nem um pouco interessado em modernizar ou pelo menos mudar a forma como estes documentos são guardados. Isso causa muito transtorno no trabalho. É muito mais difícil para que os oficiais trabalhem da forma como este homem quer. Como é de se esperar, em algum momento, esse desvio de conduta do senhor José vai, claro, repercutir na dinâmica de trabalho dentro daquele cartório. Sobre enredo, esse é o máximo que eu posso comentar com vocês. Agora eu vou fazer as minhas considerações habituais. Normalmente, nos livros do José Saramago, a força motriz é sempre uma figura feminina, sempre uma mulher. Nesse livro aqui não é diferente. O senhor José está em busca da mulher desconhecida e nessa busca ele vai contar com a ajuda de muitas pessoas e as mais importantes serão as ajudas femininas. Além disso, o próprio mito que o José Saramago traz para cá também tem a participação fundamental de uma mulher, que é a Ariadne. Nesse mito do Minotauro, a Ariadne e o Teseu moram em cidades diferentes e até inimigas. É o pai da Ariadne que cobra a vinda dos jovens atenienses como um tributo para o Minotauro. O Teseu se ofereceu em sacrifício, mas com a intenção de lutar, de fato, contra o Minotauro, mas ele sabia que ele poderia sucumbir a essa luta. E quando ele chega até a cidade, se eu não me engano, é em Creta que está o Minotauro. A Ariadne, que é a filha do rei desse lugar, que é o rei Mino, vê Teseu, se encanta por ele, se apaixona por ele e vê também injustiça no que ele quer fazer. Afinal de contas, se ela se apaixonou por ele, ela também quer esse homem vivo. Quem dá as condições para que o Teseu tenha sucesso no que ele quer fazer é a Ariadne. Sem a ajuda dela, ele não conseguiria, porque ela entrega o meio para que ele se locomova lá dentro, que é o fio de Ariadne, e também o meio para que ele possa enfrentar o Minotauro, que é a espada. Então, note que a Ariadne é tão determinante para a história do Teseu quanto são as personagens femininas para os livros do José Saramago. Eu achei que ele escolheu muito bem o mito a usar aqui. Ainda sobre essa questão de fio de Ariadne, eu me lembrei muito de uma expressão corrente na língua portuguesa que é perder o fio da meada. Eu não sei se essa expressão vem desse mito ou não, só sei que tem sentido, é o mesmo contexto, né? O fio da meada é uma meada também de linha, e nós usamos essa expressão para dizer que alguém perdeu o rumo do seu discurso, da sua vida, dos seus planos, etc. Muito bem. Lá no cartório, os funcionários usam o fio de Ariadne de uma forma mais literal. Eles realmente precisam desse fio para não se perder naquele labirinto. Já para o senhor José, de uma forma mais metafórica, o fio da meada dele, o fio de Ariadne dele, está fora da conservatória. Ele precisa dessa rebelião
para se sentir vivo. Em vários momentos é dito que ele sente uma alegria que ele nunca antes sentira. Esse homem precisou sair do seu ambiente de trabalho, quebrar todas as regras a que ele era sujeito, para que ele se sentisse minimamente vivo e feliz. Existe uma discussão muito interessante aqui a respeito da dignidade, do quanto nós podemos ou não nos considerar humanos. O Sr. José é uma pessoa privada de família, de amigos, de acesso a lazer, de bens materiais, de uma comida boa, né? Ele tem só o suficiente para subsistência. E mesmo se nós pensarmos na questão do respeito, ele também não é muito respeitado. A função dele é, e ele enquanto funcionário, sim, mas ele enquanto cidadão, não. Em algum momento aqui ele alega que está doente e a primeira preocupação é, tá, mas se você tem só isso, você pode vir trabalhar. Existe uma preocupação com o trabalho que ele exerce, mas não com ele. Quando nós olhamos com um pouco mais de cuidado para quem era o Sr. José, enquanto ele vivia ali restrito àquelas ordens de conformidade com a conservatória, que limitavam inclusive a sua vida pessoal, nós percebemos que ele encontrou o seu fio da meada, ele encontrou um sentido para a vida dele só depois que ele conseguiu romper com essas regras. Eu não estou dando razão para o que ele fez e nem justificando seus atos. Estou apenas dizendo que é possível constatar que ele precisa romper com algumas regras para ter acesso a um pouco mais de dignidade. E é interessante ver como isso vai se refletir, como eu disse, na dinâmica do trabalho dele. Por fim, quero comentar aqui a respeito de como o Saramago costuma terminar as obras dele. Calma que não tem spoiler. Normalmente, o Saramago deixa alguns fechamentos por conta do leitor. Ele não deixa a ponta solta, ele deixa alguns detalhes abertos para que você tire as suas conclusões. Nesse aqui não, ele fecha muito bem o enredo, ele responde muito bem as perguntas. E ao contrário dos outros livros, que tem um final normalmente apoteótico, um final chocante até, eu diria, nesse aqui ele resolve algumas questões, muitas delas bem importantes, ao longo do livro. Nós não temos aquele final arrebatador, nós temos várias surpresas ao longo da leitura inteira. É um livro bem interessante, bem consistente, embora eu tenha começado a ler Saramago por este livro e claramente goste demais da obra, não acho que ele seja uma boa porta de entrada. Eu acredito que As Intermitências da Morte seja mais adequado para isso, ou, para quem gosta, os contos e as peças de teatro também são mais recomendáveis. Para quem quiser, é claro que a leitura está mais do que recomendada, é um livro muito bom, muito bonito, só não é muito interessante como primeiro contato com o autor. Eu já falei demais, que é o que eu sempre faço quando eu gosto demais de um livro, como eu gosto deste aqui. Eu fico por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, até mais!